Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Elder. E nessa série de vídeos eu trarei para vocês o especial Overlord, a princesa vampira do País Perdido. E é importante avisar que essa não é a história da Evelyn e nem do Ainz. Logo no início dessa história vocês irão perceber que o rumo dela é diferente da história principal. E antes de continuar com a história, eu gostaria de pedir para você que está assistindo esse vídeo que se inscreva no nosso canal. Isso é muito importante para mim, pois motiva cada vez mais a trazer mais conteúdos como esse. E aproveite também para comentar o nosso vídeo, o seu feedback é muito importante para mim. E vamos para o vídeo. Overlord especial A Princesa Vampira do País Perdido Capítulo 4 Os Transcendentais Parte 1 Satoru, por que viemos aqui? Essa cordilheira suspeita era o destino dessa jornada. De particular interesse a cidade perto da cordilheira do Monte Keitenias. Era uma cidade da Aliança Miscigena de Aina, localizada perto das montanhas, em outras palavras, vizinha de Inveria, Seruk. Embora não fosse a capital da Aliança Miscigena de Aina, era uma das maiores cidades dos países vizinhos e contava com uma população de mais de 400 mil habitantes. Os dois estavam viajando para a cidade por 4 dias agora, utilizaram sua carruagem com vagão coberto como meio de transporte. Keno não conseguiu mais se conter e fez essa pergunta. Fazia 5 anos desde que haviam deixado Inveria. Eles nem haviam se aproximado antes, mas de repente, mudaram completamente sua direção original de viagem, se moveram em direção a Seruk. Não fazia sentido culpar Keno por reagir assim. Na verdade, ele não tinha motivos para continuar escondendo a verdade de Keno. Tudo o que ele tinha que fazer era dizer: esta cordilheira pode conter a razão pela qual você se tornou um Dead, então eu queria dar uma olhada. Mesmo assim, Suzuki Satoru não conseguiu dizer isso. Isso porque até mesmo Suzuki Satoru não conseguia explicar suas razões para vir aqui. Por sua parte, a curiosidade era a maior motivação para Suzuki Satoru ir para lá. Mas se ele realmente dissesse isso, Keno teria indagado sua explicação de vários ângulos. Em seguida, o feito mudar o rumo da viagem. Se Keno dissesse: não há razão para você se colocar em perigo, Satoru, então Suzuki Satoru só seria capaz de responder: bem, sim. A outra razão foi porque Suzuki Satoru não queria criar falsas esperanças em Keno. Quanto maior as esperanças e expectativas acumuladas, maior seria a decepção. Era como se Suzuki Satoru se agarrasse à esperança de que seus companheiros de guilda retornariam, e tivesse caído em desespero quando percebeu que ninguém tinha vindo. Há 3 anos, Suzuki Satoru viu Keno fingir que estava perdendo a esperança. Nesse caso, o que aconteceria se Suzuki Satoru lhe desse esperança agora? Suzuki Satoru ficou claramente inquieto ao vislumbrar a Keno do passado. Portanto, ele fez o seu melhor para blefar com ela. Por nada. Mesmo, Keno se virou para dar uma olhada no rosto de Suzuki Satoru, mas Suzuki Satoru não estava com medo. Seu rosto esquelético estava inexpressivo, e ele não precisava se preocupar com o bater de seu coração. Em outras palavras, ele provavelmente poderia mentir sem ser descoberto. No entanto, a maneira como Keno estreitou os olhos e ficou olhando para Suzuki Satoru o fez se sentir um pouco desconfortável. Embora seu corpo não pudesse suar, ele ainda enxugava as mãos que seguravam as rédeas em seu manto. E então Keno interrompeu. Mentiroso, eu não estou mentindo, respondeu Suzuki Satoru imediatamente. Ele estava enganando a si mesmo, deve ter sido por isso que ele pôde responder tão rapidamente. Até mesmo quis elogiar a si mesmo depois disso. Suas palavras foram impecavelmente ordenadas, ele não demonstrara emoção alguma. Certamente qualquer um que os ouvisse pensaria que Suzuki Satoru estava dizendo a verdade. Contudo, você é sim Satoru. Você deve estar em algum tipo de dificuldade. Estamos viajando por 5 anos. Mesmo que isso não apareça no seu rosto, eu posso dizer se você está mentindo. Havia poder nas palavras de Keno, e ele podia sentir a grande confiança que ela impunha. Ela estava certa de que Suzuki Satoru tinha outro objetivo em mente. Ele queria dizer que não passava de devaneios, mas ela tinha visto através de suas mentiras. Suzuki Satoru, inconscientemente, tocou seu rosto desprovido de carne. Era frio, ósseo e esquelético, sem qualquer indício de expressões. Como poderia um rosto assim produzir emoções que Keno pudesse ler? Muito bem, Keno. Suzuki Satoru suspirou como se desistisse. Keno riu alegremente com um fufufu. Já faz 5 anos. Eu posso adivinhar o que você está pensando. Afinal, eu estive ao seu lado todo esse tempo. Se passaram 5 anos, de fato, depois de tanto tempo, é possível que você seja capaz de dizer meu humor apenas olhando para o meu rosto. As expressões faciais de personagens em Yggdrasil não poderiam mudar. A única maneira de dizer como alguém estava se sentindo era pela voz. Produzir uma voz normal e minimizar as nuances não era uma habilidade única para Suzuki Satoru. Quando ele estava deprimido, outra pessoa também percebera como ele fazia o possível para não deixar transparecer. As palavras que a pessoa havia dito ainda permaneciam em seu coração. Somos amigos, afinal. É provavelmente por isso que eu pude entender. Na verdade, é isso mesmo, Keno. O que há de errado? Está se sentindo sozinho? Ou feliz demais? Satoru. Ah, isso mesmo. A maneira como você é capaz de entender meus sentimentos definitivamente não é solidão, Keno. Se
eu tivesse que colocar em palavras, seria gratidão. Suzuki Satoru soltou as rédeas nas mãos. Ele havia se decidido. Ele havia se preparado para isso. Ele estava cheio de determinação que nunca seria abalada. Por essa razão, Suzuki contou a mentira que ele havia preparado de antemão. Nosso destino é uma cidade da Aliança Miscigena de Aina, Seruk 3. Eu descobri que há um item raro lá, e nosso objetivo desta vez é recuperá-lo. Mentindo de novo? Eu não tenho muita certeza, mas ainda parece que você está mentindo. Bem, não importa. Sinto que está escondendo alguma coisa, mas deve estar preocupado comigo, certo, Satoru? Suzuki Satoru hesitou sobre se ele deveria ou não afirmar, mas isso significava admitir que ele estava mentindo. Tudo bem, Satoru. Não se preocupe com isso. Vamos logo. Ah, obrigado, Keno. Ao se aproximarem das fronteiras da Aliança Miscigena de Aina, encontraram o caminho bloqueado por uma longa linha defensiva. Não era feito de blocos de pedra pesados, mas de uma simples cerca de madeira. Não era difícil imaginar que tivesse sido construída para conter a disseminação dos zumbis. Tais estruturas defensivas seriam suficientes para lidar com os zumbis errantes, mas a verdadeira força dos zumbis estava em seus números. Se uma horda de uma nação inteira, aos milhões, inundasse de uma só vez, seria completamente inútil. No entanto, alguns poucos anos não seriam suficientes para construir uma cerca de quilômetros de extensão ao redor das fronteiras de um país. Ele parou a uma certa distância e usou Fly para explorar rapidamente a área, mas não encontrou nada equivalente a um posto de controle. Todas as estradas que levavam à Aliança Miscigena de Aina estavam fechadas. Além disso, ele havia avistado patrulhas. Ele sabia que provavelmente não os deixariam passar, mesmo que ele lhes pedisse, por favor, nos deixem passar. Portanto, ele usou Gate para teleportar tanto o vagão quanto ele e Keno. Depois disso, eles conduziram o vagão pelas estradas não utilizadas. Eles sentiram que não havia necessidade de fingir acampamento ao cair da noite, então mantiveram a velocidade e viajaram dia e noite. Eles passaram por várias cidades cheias de zumbis errantes, estavam a menos de um dia de distância de Seruk. Entretanto, quanto mais se aproximava da cidade, mais eles sentiram que algo estava errado. Isto é estranho. Concordo, é muito estranho. Eles tinham visto todos os tipos de zumbis no país de Keno. Nem todos eles tinham sido humanos anteriormente. Parece que todas as coisas vivas acima de um certo tamanho foram convertidas em zumbis. Na natureza, eles haviam encontrado zumbis animais de grande porte. O mesmo valia ao longo da Aliança Miscigena de Aina. Porém, eles estavam longe de serem vistos quando se aproximaram de Seruk. Talvez alguém tivesse exterminado os zumbis, mas se fosse assim eles também teriam eliminado os animais zumbis ao ar livre. Esse era o problema. Suzuki Satoru olhou para o horizonte. Seruk está à frente no fim do percurso, e mais além estava o Monte Keitenias. Se esse fenômeno fosse limitado à área circundante, então deveria haver algum tipo de conexão lá. Nada mais aconteceu depois disso, e eles chegaram ao portão principal de Seruk. Depois disso, a cordilheira a qual o Monte Keitenias pertencia lentamente apareceu. O portão mostrava o tamanho e o esplendor da cidade. A Aliança Miscigena de Aina era originalmente um país formado pela união de muitas raças. Entre eles estavam gigantoides altamente inteligentes. Talvez esse fosse o elo entre os fatos. No entanto, não havia zumbis visíveis nas cercanias da cidade. Em algumas cidades, podia-se ver zumbis saindo do portão da cidade, mas não havia ninguém à vista aqui. Certamente, esse não seria o caso se o portão estivesse fechado, mas os portões estavam abertos. Poderia esta cidade ter algum tipo de proteção que a impediu de sofrer a conversão? Suzuki Satoru imediatamente descartou essa noção. A população de Seruk era de 400 mil habitantes. Certamente muitos sobreviventes teriam causado um grande alvoroço. Se eles não tivessem abandonado a cidade, então teriam ficado aqui, e teriam tomado medidas de segurança extensas. Todavia, nem um único sussurro veio de Seruk, sem mencionar qualquer tipo de segurança. Era verdade que eles estavam a alguma distância, mas as coisas eram muito silenciosas, mesmo a essa distância. Não havia moradores nem zumbis. Era como se esta cidade tivesse sido abandonada. Alguém veio aqui e derrotou os zumbis? Não é totalmente impossível, mas por que eles não liberaram as outras cidades ao longo do caminho? Ou todos eles foram dominados por um Dead poderoso, como os da Corpos do Abismo? De fato, este lugar era uma boa localização quando se considerava a distância das cidades dos vivos e da conversão zumbi nas redondezas. Já que era uma cidade importante, deveria ter itens mágicos e livros para pesquisa. Este lugar é realmente adequado para as preferências de um Magic Caster Undead. Depois de resmungar para si mesmo, Akena em sua cabeça começou a repreendê-lo, e assim Suzuki Satoru não teve escolha senão se concentrar e pensar seriamente. No entanto, eles não tinham informações. Aparentemente não havia outra escolha senão entrar na cidade. Ei, Satoru, você está indo à cidade? Quanto mais nos aproximamos, menos zumbis vemos. Esta é a primeira vez que presenciamos isso. Eu não vim aqui por esse motivo, mas parece que vou precisar conduzir algumas investigações. Suzuki Satoru ficou sem saber o que fazer com Keno depois disso. Ele deveria conjurar Create Fortress fora da cidade para criar uma fortaleza e deixá-la lá por enquanto? Ou deveria
Trazê-la para a cidade? Ele estava dividido em fazer bom uso dos conhecimentos de sua companheira, ou protegê-la em um lugar seguro. Seruk não era nada mais que um acampamento base para investigar a cordilheira. Ele só veio aqui por causa da facilidade de teletransporte. Ele não esperava esse estado anormal na cidade. Quando pensou calmamente sobre isso, percebeu que nunca considerará a possibilidade de que o culpado e o causador de tudo pudesse não ter vindo das montanhas, mas desta cidade. Foi um erro frustrante. Eu quero ir também. Aposto que está pensando que é perigoso e que vai me deixar aqui sozinha, mas eu sei mais sobre o conhecimento mágico do que você. Portanto, vou com você, e se houver luta, você me protegerá, certo, Satoru? Sim, eu vou te proteger. Esse é o meu trabalho. Você é responsável pelo trabalho intelectual, enquanto eu cuido de tudo que envolve violência. Na verdade, ele se sentiria melhor com Keno se descobrisse alguma pista na cidade. Sendo esse o caso, poderia Suzuki Satoru, como a pessoa responsável pela força bruta, proteger Keno em caso de ameaça. Isso deveria ser possível. Ele conseguirá manter Keno a salvo mesmo quando seu oponente foi um dragão, Brignês Dragonlord, o mais poderoso inimigo que enfrentará até agora. Para ser preciso, naquela ocasião ele havia comprado tempo para fugir. No entanto, apenas um tolo agiria de maneira cega e arrogante. Era preciso traçar seu curso cuidadosamente para o futuro, e ele não poderia ser descuidado desta vez também. Keno, estou te dando o cristal de sempre. Se qualquer um de nós for atacado, você tem que usá-lo sem hesitar, entendido? O item que ele havia produzido em seu inventário era um cristal selado, imbuído com a magia Greater Teleportation. Cristal selado era um dos itens mágicos mais raros. Por sua vez, eles também eram muito fáceis de usar, e em níveis elevados, eram empregados em grandes quantidades. Entretanto, Suzuki Satoru não tinha muitos com ele, e quase não havia cristais selados nos equipamentos que seus amigos tinham deixado. Ele havia confiado esse valioso item a ela por segurança. Suzuki Satoru poderia destruir Keno em um único ataque. Portanto, se ele encontrasse oponentes que estivessem em seu nível, eles provavelmente poderiam fazer a mesma coisa. Era apropriado que eles tomassem precauções extensas para que pudessem lidar com tal encontro. Quando Suzuki Satoru entregou o cristal, ele se perguntou se a magia infundida nele era apropriada. Perfection Novable seria mais útil para fugir, mas Greater Teleportation era a melhor escolha se ele quisesse aumentar as chances de sobrevivência de Keno. Se Keno usasse Perfection Novable, o tempo que compraria ainda poderia não ser o suficiente. Mesmo possuindo pergaminhos com Perfection Novable, alguém do nível de Keno não seria capaz de usá-lo. Varinhas não podiam conter tal magia, logo Suzuki Satoru não tinha uma. Se ele quisesse, precisaria de um item World Class que pudesse permitir que ele fizesse solicitações aos desenvolvedores. Talvez Keno pudesse usar um cajado, mas infelizmente Suzuki Satoru não tinha nenhum com Perfection Novable. Perfection Novable parecia ser uma magia muito eficaz, mas a sua incapacidade de ser aplicada aos outros significava que raramente era usada em aventuras grupais. Embora fosse possível que emboscadores pudessem usá-la, tanto Suzuki Satoru quanto os inimigos do nível de seu personagem Momonga tinham muitas magias ou habilidades para enxergar através dela. Na pior das hipóteses, pode-se acabar sendo invisível para amigos, mas não para inimigos. O que significaria que eles não poderiam ser curados ou apoiados por seus amigos. Em termos simples, muitos jogadores consideraram Perfection Novable como uma magia ideal apenas para ser usada em si mesmo quando enfrentavam adversários de níveis mais baixos, ou inúmeros oponentes. Considerando isso, um jogador médio não fazia questão de aprendê-la, mas utilizava itens consumíveis para compensar o déficit. Suzuki Satoru era o contrário. Como ele poderia lançar muitas magias, ele escolheu aprender sozinho, em vez de confiar nos consumíveis. Portanto, ele não poderia dar a ela quaisquer itens apropriados em um momento como este. Ele não esperava que essa prática acabasse sendo uma desvantagem em um momento como este. Entendi. Devo definir o destino do teleporte para o lugar de costume? Suzuki Satoru expressou seu acordo. Havia uma pequena casa em uma cidade a mais de 2.000 quilômetros de distância que havia sido definida como um dos destinos de teleporte. Depois disso, Suzuki entregou um item Legacy Class conhecido como Gili Cloak, a capa Gili para Keno. Embora parecesse uma capa esfarrapada com tiras de panos e cordões pendurados, era um item que conferia excepcional capacidade furtiva. Ainda era quase inútil e sem habilidades de ocultação, mas possuía outros efeitos, e esses efeitos adicionais eram muito bons. Uma vez que Keno a colocasse, até Suzuki Satoru, de nível 100, veria Keno como um borrão, como se ela estivesse se misturando na paisagem. Era de fato muito eficaz contra adversários com baixas habilidades perceptivas. Aliás, Suzuki Satoru tinha esquecido que a havia comprado, e comprou apenas uma peça, então preferiu mantê-la em seu estado original. Ele disse a Keno, que estava confusa e indistinta graças aos poderes da Gili Cloa para lançar Fly e Invisibility. Os dois olhavam para a cidade de cima. A falta de obstruções significava que seus oponentes teriam uma visão clara deles, então era muito provável que fossem atacados. Por outro lado, também significava que era fácil coletar informações durante o voo.
Depois de pesar os prós e contras, Suzuki Satoru decidiu que o último era mais importante. Claro, ele também usou Delay Teleportation e outras magias para se proteger. Se eles fossem atacados, ele seria capaz de proteger Keno se ela estivesse por perto. Por isso também usava um item mágico da classe, Legacy Class e Guardian Heroes, Heróis Guardiões. Ao olharem a cidade, a anormalidade desse lugar ficou ainda mais evidente. Satoru, não há ninguém aqui. Sim, não há ninguém aqui, e não há zumbis em canto algum. Depois de checar os arredores, ele refletiu sobre a estranheza desta cidade enquanto descia ao nível do solo com Keno. A possibilidade que vinha à mente era que alguém havia invadido a cidade e acabado com 400 mil zumbis. Mas provavelmente seria muito difícil de fazer. Não era que eles perderiam para meros zumbis, os mais fracos dentre as criaturas undeads, mas pelo menos algum cadáver seria visto. Cadáveres desapareceriam ao longo do tempo em Yggdrasil, assim como os dos zumbis. Mas neste mundo, os cadáveres dos zumbis deveriam ter permanecido para sempre, depois de serem derrotados. É claro que os zumbis mortos começariam a apodrecer e depois de algum tempo eles se tornariam esqueletos sem vida. Depois disso os ossos se desintegrariam. Como à parte, os zumbis em movimento não apodreceriam nem abrigariam vermes, afinal, eram movidos pela energia negativa. No entanto, uma vez que fossem derrotados, eles apodreceriam normalmente. Moscas poderiam botar ovos neles e pequenos animais os roeriam, já que a energia negativa não mais estaria presente. Já fazia mais de 40 anos desde aquele incidente. Seria possível que alguém tivesse enterrado ou cremado 400 mil cadáveres. Keno, você acha que um exército invadiu este lugar, matou todos os zumbis, enterrou e depois saiu? Duvido. Você poderia conseguir cerca de 10 mil soldados para cavar um enorme buraco e depois enterrá-los nele. Mas ainda assim seria muito óbvio e não há sinais disso agora. E quanto à cremação? Parece ainda menos provável. Depois de matar um zumbi, poderiam simplesmente jogá-lo em uma casa e queimá-la junto com ele. Mas no geral não vejo nenhum sinal de cremação. Suzuki Satoru também não viu nenhum sinal semelhante. Ficou claro que Keno havia examinado a área com mais cuidado do que Suzuki Satoru, mas isso não era motivo para alarme. Isso se tornou um fato claramente estabelecido durante sua jornada de 5 anos. Se houvesse uma maneira de fazer isso, então certamente seria uma assembleia de sacerdotes de alto nível expurgando undeads ao mesmo tempo, não é mesmo? Faz sentido. Isso teria desintegrado os zumbis e explicaria sua ausência. Mas havia um limite para quantas vezes alguém poderia fazer isso em um dia. Sacerdotes de baixo nível não poderiam usar essa habilidade com frequência. Portanto, provavelmente seria impossível aniquilar uma horda de 400 mil zumbis sem reunir números consideráveis para a tarefa. Embora as notícias vazassem com mais facilidade à medida que mais pessoas participassem, Suzuki Satoru não tinha ouvido falar de nada parecido, mesmo ficando atento aos boatos. Será que é aquela magia de super aba que você conjura, Satoru? É claro que a existência de alguma com uma área de efeito dessa seria completamente inusitada, mas não poderemos dizer se não entrarmos na cidade, certo? Isso é verdade. Vamos proceder com cautela. Então, sim, os dois entraram pelos portões da cidade. Se utilizassem fase Door, isso tornaria a entrada na cidade mais segura, porém eles precisavam descobrir o que havia acontecido e se alguém estava se escondendo usando a si mesmos como isca. Naturalmente, Suzuki Satoru estaria bem mesmo se fosse atacado de dentro da cidade, então tomou a linha de frente para bloquear Keno de ataques diretos. Claro, seria inútil se o inimigo usasse um ataque de efeito de área, mas para ataques de alvo único ele seria um excelente escudo vivo. Eles passaram pelos portões da cidade sem incidentes e viraram, logo entraram em uma rua larga, provavelmente a maior rua da cidade. E chegamos ao final desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal e até mais!